imagina o seguinte, você tem uma família que está dentro dos padrões, até que de repente a gente tem a chegada de uma pessoa com deficiência. Pode ser uma criança ou pode ser uma pessoa que teve a deficiência adquirida por algum evento da vida. Imagina que a gente tem duas formas básicas dessa família lidar com esse acontecimento que está totalmente fora das expectativas e dos sonhos. A primeira forma, vamos chamar aqui de para-raios. Eu vou cercar essa pessoa com deficiência de uma estrutura tal que ela não precise passar por nada, porque ter deficiência já é muito ruim. Ou ela não precisa passar por nada porque ela não dá conta. Ela é uma pessoa muito limitada, que tem um problema muito sério. Então ela é cercada de tudo o que é possível. Então a gente dá na mão, a gente faz tudo para ela, não deixa ela se arriscar, não deixa ela correr risco. Não corre, senão você cai, fica quietinha, fica sentadinha, coitadinho, coitadinha. Não deixa chorar, porque ela tem essa situação, tá se comportando mal, tá sendo um adulto idiota. Poxa, tadinho, tem deficiência, tem que ser assim. Eu acredito que podem haver casos em que isso seja necessário. Porque quando a gente fala de deficiências, a gente pode ter um espectro muito grande e a gente tem questões muito graves. Aí eu tô pensando em comprometimentos cardíacos seríssimos. Eu estou pensando aqui em quadros que envolvem convulsão ou em pessoas que têm uma fragilidade na parte imunológica. Então essas pessoas elas precisam ser ao máximo protegidas em geral, superficialmente falando, algumas questões ósseas também. Então a família precisa ser para-raios, porque se ela não for para-raios, as coisas podem dar muito errado. E podem dar realmente muito errado. A gente tem questões clínicas gravíssimas aqui. A outra possibilidade de postura familiar é a família exploradora. Tá, eu entendi. Você tem essa questão aqui que é física, que é mental, que é global no seu desenvolvimento, seja lá o que for. E agora? Sabe aquela coisa? E agora? Né? O que a gente vai fazer? Até onde você pode ir? Você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo? Vamos tentar. Vamos correr atrás, né? Porque quando você tem uma deficiência, você precisa fazer o possível para que você tenha chance de sobreviver na sociedade. Então, a gente entende que quando a gente fala de humano, eu sempre que vocês virem eu falar de deficiência, eu vou falar de humanidade. Isso eu fazia antes de ser graduada em filosofia. Eu não consigo pensar em deficiência sem colocar na mesa um paradigma de humanidade. Eu não consigo fazer isso. Então, sempre que você pensa em humanidade, eu tenho dois paradigmas muito claros que eu preciso observar. O primeiro é de vida fisiológica. Eu respiro, os meus sistemas físicos estão funcionando tão bem quanto possível, eu estou viva. Eu existo. O outro esquema de pensamento é existência. E aqui em existência a gente tem uma necessidade humana de expansão, uma necessidade humana de crescimento, necessidades, pega toda a pirâmide de Maslow e aplica aquilo ali, né? Necessidade de sobrevivência, necessidade de interação afetiva, interação sexual, autoestima. Bota tudo isso na mesa. Isso é realmente viver. Então, de nada adianta tu ter uma pessoa com deficiência e aí a gente coloca em cima dela um paradigma familiar de para-raios e essa pessoa fica com uma sobrevivência muito rasa, porque ela não aprendeu a usar todo o potencial que tem. A existência dela é baseada em protegê-la daquilo que ela não consegue equacionar e não em promover o desenvolvimento de tudo aquilo que ela pode se tornar, né? Quando a gente fala em deficiência, a gente fala muito no diminutivo,
né? Porque qualquer coisinha que fizer fica bonitinho. E qualquer jeitinho, tudo é um jeitinho. A gente não tem a busca pela excelência. A gente não tem a busca pela expansão daquele ser humano. A gente tem só, tá bom, né? Coitadinho, fazer o quê, né? Pra ele é tudo muito difícil, tem que proteger. Esse paradigma do para-raios, para a maioria das deficiências é desastroso. Aí a gente tem imaturidade emocional. Provavelmente vocês já viram aquela pessoa com deficiência que parece ser bem mais nova do que é. Ela não desenvolveu. Ela tem a cabeça ali de uns 15, 17 anos, 20, não parece ter a idade que tem medo de coisas que você vê que não precisava ter medo, né? Então, não desenvolveu os seus outros potenciais. Então, é bacana a gente, como familiar, como pessoa com deficiência, como profissional de saúde, começar a refletir. Primeiro, qual o esquema básico de orientação desse contexto de deficiência que eu tenho nessa realidade aqui? É o esquema de para-raios ou é o esquema de explorador? Depois que eu fizer isso, eu vou me perguntar: esse esquema é o mais adequado para essa família, para essa história, para esse contexto? Que tipo de conservas familiares, culturais familiares eu estou gerando aqui? Que tipo de crenças eu estou fortalecendo aqui? E o mais importante, o que essa pessoa com deficiência está ganhando com isso? E o que ela está perdendo? A gente precisa aprender a questionar tudo, sobretudo a gente mesmo. Eu acho que o mais importante nem é a gente conseguir achar as respostas, mas é a gente ter coragem de fazer as perguntas.